Olá, meu nome é Guilherme Marques. Seja bem-vindo à nossa aula de Microsoft Word 2007. O Word é um aplicativo que faz parte da família, de software de produtividade da Microsoft, que a gente chama de Office, e ele especificamente trata de edição e formatação de documentos, necessariamente documentos de texto. Então, nessa aula, a gente vai estar conhecendo melhor um pouco essa ferramenta. Então, a gente vai para a tela, dar uma olhada certinho e você vai conseguir aprender aí para estar utilizando esse conhecimento todo no seu concurso, na sua prova aí, tá bom? Então, pessoal, aqui a gente já está com o nosso Word 2007 devidamente carregado, iniciado, Lembrando que a gente vai iniciar ele de uma forma comum, através do menu iniciar, ou se você tiver algum atalho aí na sua desktop já definido para o Word. E aí vamos dar um confere na interface dele, como ele já vem instalado, de forma padrão, na sua versão 2007, em português, E aí mesmo hoje ainda pode ser cobrado o Word 2007 aí na sua prova, no seu concurso. Alguns departamentos ainda utilizam essa versão, principalmente porque às vezes já comprou essa licença anteriormente e não tem nenhuma intenção de estar atualizando aí para a versão mais recente que a gente tem hoje, na data dessa gravação, a versão 2016-2019. Então vamos lá. A gente começa aqui pelo canto superior esquerdo, esse botão redondo aqui, que inclusive é parecido com o botão iniciar do Windows 7, Depois, nas versões mais recentes, esse botão virou uma guia aqui, chamada arquivo. Mas a gente tem as principais funções, de manipulação de arquivo. Então, como seria isso? Apesar do Word, quando a gente iniciar ele, já ter um documento aqui em branco, já prontinho para a gente começar a fazer as nossas edições, a gente pode também, a qualquer momento, iniciar um novo arquivo. E aí perceba que ele já grifa para nós a tecla, a letra que seria da tecla de atalho. Então aqui o Ctrl N, do novo. Aqui o abrir, então ele aparece ali, Ctrl A, e assim por diante. Então é bacana a gente ter essas teclas aí de atalho também bem fixadas, o Word, se a gente estivesse sempre trabalhando na versão português, as teclas de atalho dele mudam praticamente nada de uma versão para outra. As principais se mantêm intactas, O abrir, novo, salvar, o desfazer, enfim, copiar, colar, todos esses assim, que são bem padrão, eles não mudam. Selecionar tudo, localizar e assim por diante. Então aqui no nosso menu a gente tem criar um novo arquivo. Aqui ele aparece aqui documentos recentes, então todos os documentos que você tiver salvo ou manipulado ou até mesmo aberto em algum momento no seu computador, eles vão aparecer aqui, e aí, quando a gente fala de versão de Word, também é importante compreender a questão de compatibilidade, Então, a gente sabe que um documento do Word que foi salvo numa versão mais recente, pode ser que a gente não consiga abrir numa versão anterior. Então, sempre que for salvar algum documento aí, perceba que ele tem aqui salvo o documento no formato de arquivo padrão, ou seja, isso significa que você vai ter a compatibilidade aí com as últimas versões do Word, ou pode ser que você precise salvar uma versão com mais compatibilidade ainda, Então aqui, por exemplo, documento do Word do 97 até 2003. Então essa com certeza vai abrir em qualquer versão do Word, tá? Então é bastante importante a gente saber isso. Isso acontece muito se você está editando um documento num computador e você vai dar continuidade nessa edição, ou alguma outra pessoa vai dar continuidade, ou vai abrir para revisar, alguma coisa do tipo, em computadores diferentes. Se as versões não forem compatíveis, não necessariamente do Word que está sendo aberto, mas do arquivo que vai ser salvo. Pode ser que você encontre alguns problemas aí. Então a gente tem aqui nossos documentos recentes, tá? Depois o botão abrir, e aí clicando aqui ele vai navegar no nosso computador para você abrir algum arquivo que você tenha salvo aí, Depois a gente tem o botão salvar.
E aí, mais uma vez, a gente fala isso em todas as aulas, mas é muito importante. Nem sempre as pessoas têm isso de uma forma bastante definida aí na hora de responder uma questão e que pode ser cobrada aí com bastante facilidade. A diferença aí do nossa função salvar para salvar como, né? Então, o botão salvar, a primeira vez que a gente dá salvar num documento, ele vai necessariamente criar um documento novo, ele vai criar um arquivo novo. E a partir disso, sempre que a gente der salvar, ele vai salvar dentro desse mesmo arquivo que a gente já criou previamente. O salvar como, não importa quando, ele sempre vai criar um arquivo novo, tá? Então, essa é a diferença. Salvar como sempre cria um arquivo novo. E mais, salvar como te permite salvar em vários formatos. De repente, se você quiser aí, de repente, salvar um PDF, por exemplo, você vai utilizar o salvar como, tá? Então, ele sempre vai gerar um novo arquivo. E aí, a partir daquele momento, será editado, né? Será salvo em cima do novo arquivo criado. Interessante aqui, ó, que a gente tem a tecla S aqui sublinhada, mas a tecla de atalho do salvar no Word em português é Ctrl B, tá? Isso vale para as versões até as mais atuais hoje. Salvar no Word em português é Ctrl B. O Ctrl B, se fosse a versão em inglês, seria o negrito, tá? Que em inglês, o negrito em inglês é bold. Então, e aí sim o Ctrl S para salvar. Mas a gente está utilizando o português. E então a gente segue essas regras. Depois do salvar como, a gente tem o botão imprimir. E aí o que ele vai fazer vai ser abrir uma janela, né? Configurada para impressão. E aí aqui você vai colocar todas as configurações da sua impressão, desde as páginas que você deseja imprimir, em qual impressora você deseja imprimir, se vai imprimir o documento inteiro ou não, né? E quais intervalos, você pode imprimir só páginas ímpares, só páginas pares. Quantas cópias você deseja fazer, se você deseja agrupar suas cópias ou não. Isso aqui também é motivo de bastante pegadinha, né? Então, para que serve o agrupar na caixa de impressão? Ele só faz diferença quando a gente utiliza mais de uma cópia, tá? Se a gente imprimir uma cópia só, ele não vai mudar nada. Mas nesse caso aqui, se a gente imprimir várias cópias, a gente pode escolher para ele imprimir todas as páginas 1, depois todas as páginas 2, todas as páginas 3 e assim por diante, ou agrupá-las, né? Que é o padrão. Então ele imprime uma cópia inteira do documento, depois ele começa de novo desde a primeira página e assim por diante. Então agrupar aí pode ser útil em algum momento, se você precisar separar suas páginas de impressão aí, ele vai imprimir dessa forma aqui, tá? E depois a gente pode configurar para imprimir mais de uma página em cada folha e também se ajustar ao tamanho do papel que está sendo impresso. Então, muitas vezes a gente tem um problema de estar editando o documento em um determinado tamanho de papel, mas está tentando imprimir em outro. Então, tudo precisa estar devidamente configurado para que a impressão seja o mais fiel possível, tá? Então, aqui a gente vai ver todas essas opções. Ainda no nosso menu, aqui, a gente tem preparar. Então, ele prepara o documento para distribuição. Então, o que significa isso? Pode ser que você tenha diversas necessidades, seja criar uma página na internet, seja, vamos supor, você precisa veicular isso na internet, você deseja colocar uma senha para poder compartilhar o seu documento, enfim. Então, aqui no preparar, a gente tem vários tratamentos a serem feitos antes de você passar esse documento à frente. Depois é enviar, se você tiver um fax. Veja que em 2007 ainda era bastante comum o uso de fax, né? Então o Word vinha com essa compatibilidade para ele. Depois o publicar, que aí ele já também tem alguns vínculos aí com a internet, né? Nas últimas versões esse publicar tem mais funções ainda, mas desde colocar o seu arquivo num blog ou compartilhar ele em rede, né? Por fim, a gente tem o botão fechar, que fecha o programa do Word, sempre perguntando se você deseja salvar antes. E também
as opções do Word, que aí vão ser as configurações dele propriamente ditas. A gente não vai navegar entre elas, mas é importante a gente saber onde a gente acessa as configurações do Word. E aí, uma vez que a gente viu o nosso botãozinho principal aqui, ele chama de botão Office, né? Assim como tem o botão iniciar no Windows. Depois, a partir na versão, acho que 2013, esse botão já some. E depois a gente tem a nossa barrinha de ações rápidas, né? Acesso rápido, então a barra de ferramentas de acesso rápido. E ela é personalizável. Então, clicando aqui nesse drop-down, a gente tem algumas opções que podemos configurar aqui para estar sempre disponíveis para nós. Então, isso é bastante bacana. Você pode colocar qualquer ferramenta do Word aqui nessa barra e aí você vai ter ela sempre acessível aí a qualquer momento, tá? Todas essas ferramentas estão também em outros lugares do Word, mas é uma barra que a gente pode deixar aí mais com a nossa cara, né? Vamos assim dizer. Depois a gente tem o nome do documento que está sendo editado naquele momento, o nome do programa, os botões padrão do Windows, né? Minimizar, maximizar e restaurar e fechar. Depois a gente tem as nossas guias de ferramentas, a gente já vai ver elas com mais detalhe. Temos também aqui embaixo a nossa barra de status. Então, a primeira delas é a quantidade de páginas e clicando nela, a gente pode navegar no nosso documento de alguma forma. Então, por exemplo, se a gente quiser ir direto para a página 10, seria só apertar aqui 10 no teclado e clicar em ir para, tá? E assim por diante, ou para a seção tal, para a linha tal, enfim, né? A gente consegue navegar no nosso documento clicando nesse botão aqui. Depois a gente tem o botão palavras, e aí clicando nele, ele faz a contagem de todo o nosso documento. Então, desde a quantidade de páginas, quantidade de palavras, caracteres com e sem espaços, parágrafos, linhas, né? E também você tem a opção de incluir demais objetos nessa contagem aqui. Então é bem bacana. Depois a gente tem o idioma que está sendo trabalhado no nosso documento. E para que serve isso? Principalmente para quando a gente precisar fazer uma correção ortográfica e gramatical. Então ele precisa saber com qual dicionário ele vai trabalhar e compreender os diversos erros aí que o seu documento pode vir a ter, né? E aí do lado direito aqui a gente tem os tipos de visualização. Por padrão a gente utiliza o layout de impressão visando que esse documento em algum momento vai ser impresso, né? Seja numa impressora ou até mesmo através da criação de um arquivo PDF. Então, por isso a gente utiliza o layout de impressão. Ele vai ser o mais fiel possível ao que será impresso, né? Enquanto a gente está aqui respeitando margens, né? Respeitando parágrafos e assim por diante. Depois a gente teria a leitura em tela cheia, se for o caso de você estar somente lendo um documento, então ele apareceria todas as páginas aqui na tela. Também teria o layout da web, então também aí já seria o caso de você estar digitando um documento que vai virar uma página da internet depois. Estrutura de tópicos, e aí se você tivesse um documento com vários, sei lá, capítulos, vários tópicos mesmo, né, várias divisões e subdivisões, você estaria vendo todas elas aqui, elas iam aparecer aqui, e você conseguiria expandir e espremer cada uma delas e ler através dessa forma aqui. Inclusive navegar entre tópicos aqui e assim por diante, né? Então, é uma outra forma de visualizar o seu documento. E por fim, rascunho, quando você só quer digitar algo sem muita formatação, sem muita regra, né? Antes de você entrar aí na formatação. Então, também é outra forma de estar trabalhando. Por último, a gente tem o nosso zoom, né? Então, clicando aqui na caixa, você pode configurar o zoom de uma forma mais específica, né? 200%, 100% e tal. Ele vai dando um exemplo aqui de como ele vai ficar na tela. E também a largura da página, ou seja, ajusta a largura da página para o tamanho do seu monitor, largura do texto ou a página inteira, né?
ou visualizar várias páginas por vez. Então aqui algumas formas de estar manipulando o zoom, ou através de reduzir aqui e aumentar o nosso zoom, ou até mesmo utilizando aqui esse cursor, né? Então assim a gente visualiza aí mais ou menos a interface padrão do nosso Word 2007. E aí dando início aqui, acho que o principal que a gente tem de ferramentas no Word, que são as nossas guias, porque são através delas que a gente vai fazer todo e qualquer tipo de alteração no nosso documento. Então a gente tem aqui a guia Início. Ela é basicamente a nossa guia principal, sobretudo porque a gente tem aqui as ferramentas de edição básica de texto, né? Desde alterar a fonte, o tamanho da fonte, né? O nosso negrito, estrutura de tópicos, listas, né? E provavelmente aqui vai ficar exibida por mais tempo na nossa tela. Então, de primeiro momento aqui a gente tem a caixinha aqui, ó. Percebe que cada caixa tem um nome aqui embaixo e cada uma delas, a grande maioria, tem um botão que expande a caixa, né? Vamos chamar aqui cada grupo desse aqui de caixa, para alguma ferramenta mais específica ainda. Então, por exemplo, aqui na área de transferência, ele mostra aqui uma janela com área de transferência. No caso da fonte, a gente clica aqui, ele mostra a janela específica da fonte, e assim por diante, do parágrafo, né? E assim por diante, cada uma com o seu. As que não têm necessidade, né? As que os botões já fazem todas as alterações sozinhos, a gente não vai ter a opção de expandir aquela caixa. Então a primeira delas aqui é a área de transferência. A gente tem os botões básicos de copiar, recortar e colar. Então é importante que a gente saiba aí a diferença de cada uma, né? Do recortar e do copiar. Então vamos dar um exemplo aqui. A gente tem esse texto. E aí eu quero passar esse texto aqui para baixo do PCI Concursos, tá? Então essa primeira linha aqui. É importante também a gente aprender a selecionar o texto aqui. A gente tem diversas formas de selecionar o texto. Uma delas é trazendo o cursor do mouse aqui para o lado esquerdo de uma linha. E aí aqui você consegue selecionar uma linha inteira ou mais linhas, né? Se você precisar. Tá? Então eu quero essa linha. A forma mais fácil seria, depois de selecionar, a gente simplesmente arrastar aqui, né? E colocar aqui embaixo. Essa seria a forma mais fácil. Mas uma vez selecionado o nosso texto, pode ver que os botões aqui recortar e copiar já ficam ativos, né? E aí, quando a gente copia, a gente cria uma cópia, né? Duplica aquele texto, mas ele não faz isso de imediato. Então, uma vez que a gente copia aqui, ó, e é bacana que o Word deixa a gente visualizar a área de transferência. Então, veja bem, agora, o que está na nossa área de transferência? Quando a gente clica no botão copiar, ele joga esse texto selecionado para a área de transferência. E aí a gente quebra uma linha aqui, apertando o Enter, e clica em colar. Beleza, então ele criou aqui uma cópia, como a gente já previa, tá? E ao contrário do recortar, o que o recortar faz, ele move, tá? Então, a partir do momento que a gente recorta, ele já tirou o texto dali, colocou o texto na área de transferência, e aí eu falo para ele que, olha, eu quero colar esse texto aqui nessa posição. Ele vai colar onde? Onde o cursor, que é o que está piscando aqui, tiver, tá? Posso colar várias vezes, inclusive, se eu quiser. E outra coisa bacana que o Word tem é as opções de colar, que é esse botãozinho que aparece aqui, ó, opções de colagem, tá? Então, como que funciona? Manter a formatação original, fazer a correspondência com a formatação de destino e manter somente texto. Vamos entender o que ele está falando. Então, eu tenho aqui PCI Concursos, ele está com essa formatação, tá? E tenho também o professor Guilherme, que está com essa formatação aqui, certo? Eu quero copiar esse PCI Concursos e a gente vai entender o que cada opção daquela ali faz. Então, eu aperto colar, ele me dá as opções de colagem.
De primeira mão, o que que ele fez? Ele colou exatamente como estava aqui em cima, negrito, vermelho, né? Com esse tamanho de fonte. Mas eu posso fazer a correspondência com a formatação de destino, ou seja, aqui nessa posição, ele iria colocar o texto preto e pequeno, ou até mesmo colar somente o texto. Aí ele cola só o texto sem nenhuma formatação, sem negrito, sem itálico, sem cores, tá? Então também é bacana a gente saber como funciona aqui essas opções de colagem que facilitam muito a nossa vida. Aqui é um exemplo bastante simples, mas se você estiver editando um texto mais complexo um pouco, pode ser que isso te ajude muito. Porque imagine que você tem esse texto, você quer copiar ele, você quer colar ele, só que por algum motivo você não quer ele nessa formatação, e você teria que tirar toda a formatação sozinho, né? E correndo o risco de algum erro nesse caminho, né? De repente, se isso aqui ficar um pouquinho maior que o restante do texto, já vai ficar notável, já vai ficar discrepante com a proposta do seu texto, tá? Então as opções de colagem facilitam bastante a vida nesse sentido. E por fim a gente tem o famoso pincel, né? O pincelzinho, que é o formatar, né? Formatar pincel. Então ele copia a formatação de um local, né? E aplica em outro. Então como funciona isso? Supondo que a gente tenha o contrário, né? Então eu tenho aqui esse PC Concursos e eu quero que ele fique igual a esse. Claro, a gente poderia selecionar, clicar em negrito, colocar o texto em vermelho, como está nesse daqui, e pode ver que ele ainda não está no mesmo tamanho, né? Então vamos aumentar o tamanho dele até ele ficar igual ali do outro. Beleza, ficou igual. Mas a gente tem um caminho mais curto, que é utilizando o pincel de formatação. Como que a gente utiliza ele? A gente seleciona o texto que a gente quer copiar só a formatação, tá? A gente só vai copiar a formatação. Clica no pincel, e aí ele vai ficar com esse cursor aqui no pincel. E aí, nesse momento, o que a gente selecionar vai ficar igual a esse aqui, tá? Então, eu vou selecionar aqui, ó. Beleza. Ele copia toda a formatação. Isso valeria também se a gente quisesse, por exemplo, só uma parte do texto aqui, ó. Beleza. Então, o que a gente selecionar, copia a formatação. Então, isso é bem bacana. Ele não copia o texto. Então, bem bacana também essa ferramenta, bastante útil. E o que que ele fala? Ele fala assim, ó. Clique 2 vezes nesse botão para aplicar a mesma formatação a vários locais. Então, como que funciona? Cliquei 2 vezes. Então, por exemplo, vou aplicar aqui e o cursor não some. Então, eu posso aplicar, mas nesse texto, nessa parte, ele não some até que eu aperte, aqui ele fala aqui embaixo, ó, ou pressione ESC, tá? Para cancelar. Aí eu apertei ESC e ele volta ao meu cursor normal. Então também dá para utilizar, se você precisar copiar uma formatação para vários locais, você não precisa clicar aqui, aplica, clica de novo, aplica, aí clica de novo e aplica de novo. Então não tem necessidade aqui, você clica só 2 vezes e sai formatando o seu texto todo. Beleza, dito isso, a gente vem aqui para a nossa caixinha fonte, né? E aí na fonte a gente tem algumas ferramentas de formatação que já são bastante familiares para nós, mas que não custa nada a gente dar uma repassada. Então vamos lá, a primeira delas, propriamente dita, é a fonte. Então aqui a gente consegue alterar a fonte do nosso texto, clicando aqui na caixinha e escolhendo, ou simplesmente vindo aqui e digitando, tá? Em seguida, a gente tem a caixinha com o tamanho da fonte, e esse tamanho é medido em pontos, tá? Que é uma linguagem mais comum do computador. Mas, enfim, a gente consegue alterar aqui, digitando o valor que a gente quer, clicando aqui no drop-down, ou até mesmo utilizando esses dois botões aqui, que aumentam e diminuem a fonte, né? Bacana que eles têm uma tecla de atalho, então é o Ctrl maior e Ctrl menor. Então isso facilita bastante a nossa vida, ó. Bem bacana, dá para fazer alteração utilizando só o teclado. Depois a gente tem um botão que é bastante interessante também, que é o limpar formatação. Isso também é bastante útil, pensando que, por exemplo, a gente está aqui com esse texto
E aí, poxa, eu queria que tirasse o itálico, o sublinhado, a cor do texto e tal, né? E aí, se a gente tivesse que fazer isso aqui um por um, daria bastante trabalho, ou pior, ter que redigitar, né, o texto com uma formatação que a gente quer. Então, basta selecionar o texto que a gente quer tirar a formatação e clicar em limpar formatação. E pronto. Ele coloca tudo no padrão, inclusive o tamanho da fonte, né? Então, isso é bastante útil. Depois a gente tem os nossos famosos negrito, vejam lá a tecla de atalho, ó, Ctrl N, itálico, Ctrl I, tá? E o sublinhado, Ctrl S, tá? Então esses três aqui, bastante claros aí, e além da opção aqui que a gente pode escolher o tipo de sublinhado que a gente quer. Então isso é bastante interessante também. De repente você quer dois sublinhados aqui, ó, você consegue com bastante tranquilidade. Além disso, a gente tem depois o taxado, que não tem uma tecla de atalho, que ele risca o texto. Depois, o subscrito e o sobrescrito. Por exemplo, se você precisa digitar coisas assim, né? Ou por exemplo, x ao quadrado. Então, como que funciona isso? Vou aumentar um pouquinho nosso zoom para a gente visualizar melhor. E aí tá aqui, ó. Esse 2 em química deveria estar aqui embaixo, né? Então ele é um subscrito, né? Só clicar aqui, ó, ou Ctrl igual, pronto. Ele já fica devidamente exibido da forma correta. Ou, por exemplo, x ao quadrado, que seria um sobrescrito. E aí aqui é a mesma coisa, tá? Ele tem tecla de atalho também, que é o Ctrl Shift+. Beleza. E aí você consegue fazer isso aqui bem tranquilo. Depois a gente tem alterações de maiúsculos e minúsculos, isso é bastante útil. Pode ser que você comece a digitar um texto, né, e ele fique assim, ó, né? Aí você fala, poxa, digitei tudo em maiúsculo, tal, nem percebi. E aí você, ao invés de precisar apagar tudo e redigitar, né? Ó, por exemplo, vou digitar aqui tudo bagunçado. Aí a gente consegue corrigir através desse botão. Então, primeira letra maiúscula, beleza. Ou tudo em minúsculo, tudo em maiúsculo. Ou cada letra de cada palavra em maiúsculo. Ou alternar. Ele até faz isso se for o caso, ele faz, se você precisar. Depois a gente tem cor do realce do texto. Então, se você precisar, pode até ver que ele coloca uma canetinha aqui, né? Se você precisar de algo parecido com um marca-texto, você consegue, através dessa ferramenta. De repente eu gosto mais do marca-texto verde. Então também a gente consegue, através desse botãozinho, é bem bacana, ele gera um fundo aí para o seu texto. Depois a cor do texto em si, aí aqui a gente fica livre para escolher qualquer cor, tá? E aí a gente fecha assim a nossa caixinha fonte. Depois a gente já vem para a parte de parágrafo. Então o que é importante compreender da diferença desse para esse? Aqui ele altera, se for possível, caractere por caractere, letra por letra, sem problema nenhum, tá? Aqui, tudo que a gente alterar, vai alterar o parágrafo inteiro, tá? Isso é uma regra. Então a gente vai dar algum exemplo aqui. Vamos inserir um texto aleatório para você compreender aqui o que cada coisa dessa aqui faz. Então, a primeira delas é um botão de marcadores. Isso aqui, quando a gente está fazendo uma lista, é bastante útil. E pode ver que eu não precisei selecionar o parágrafo todo para aplicar a bolinha. Bastou o cursor estar em qualquer parágrafo, eu cliquei, ele já fez aqui a marcação, tá? Então, ele só fez no parágrafo que a gente está selecionado. Terminou esse parágrafo, apertou Enter, ele vai dar continuidade aí e vai inserir a bolinha do marcador, tá? Então é assim que funciona, a gente apertou Enter, ele vai inserindo o texto. Se eu quisesse inserir isso em todos os nossos parágrafos, aí sim eu precisaria ter selecionado, né? Porque a gente não consegue estar com o cursor em vários parágrafos de uma vez. Tá? Então aqui, ó, marcadores em todos. De repente a gente não quer marcador, mas de repente a gente quer uma numeração. Então, só clicar,
Como ele já estava vinculado um com o outro, ele já numerou tudo aí subsequente, tá? E o que é interessante, tanto do marcador quanto da numeração, se a gente precisar de um outro tipo de visual de marcador, dá para fazer numa boa, só apertar aqui nos drop-down de cada um desses aqui, ó. E aí você faz um marcador mais personalizado. De repente eu gosto mais do quadradinho, tá? Ou numeração, lista. Eu preciso que seja assim, porque são alternativas de um exercício, por exemplo. Então aqui você consegue definir isso bem bacana. Outra coisa que a gente pode ser que precise seria de mais níveis de lista. Então, como que funciona? Por exemplo, esse aqui é o 1.0, né, 1, né? E aqui seria o 1.1, por exemplo. Como que a gente faz isso? Através do recuo, tá? Então, aqui a gente tem aqui, ó, aqui a gente consegue definir alguns níveis de lista. Por exemplo, aqui eu defini um recuo maior para ele, ele virou um subitem dessa lista. Só que o que ele fez? Ele pegou o subnível que ele entendeu, né, que fosse. Então, para ele virar 1.1, a gente não consegue alterar isso aqui, ó, manualmente, tá? Se eu tento alterar aqui, ele simplesmente apaga aquele marcador. A gente tem que vir aqui, ó, nesse botãozinho lista de vários níveis e explicar certinho para ele. Falar assim, olha, essa lista aqui eu preciso que você siga essa estrutura de sublista. Clicou, ele já fala, ok, tá aqui, ó. Tá? Então, bacana. Então, por exemplo, se esse 2 fosse no caso 1.2, bastava eu colocar aqui, aumentar o recuo. Ele já compreende e coloca 1.2 de forma automática. Se fosse 1.1.1, a gente insere mais recuo. E ele vai compreender certinho cada nível de lista, tá? Isso só fazendo aqui aumento e diminuição do recuo, tá bem? Depois a gente vai ter ali, vamos tirar a nossa lista, né? Ajustar nosso recuo certinho, aqui isso aqui tá errado, beleza. Depois a gente vai ter a ordenação, então ele classifica em ordem alfabética, utilizando o quê? A primeira letra, né? Ou as subsequentes, se ele precisar, de cada parágrafo. Então se eu apertar aqui, ele vai perguntar, olha, o que você quer que eu classifique? Os parágrafos, né? Fala assim, tal, em ordem crescente. E, ok. No caso, coincidentemente, já estava. Mas a gente pode fazer aqui, por exemplo, digitar alguns nomes aqui, aleatórios. E aí vamos pedir para ele ordenar para nós. Mais uma vez, cada nome já aqui, como a gente apertou Enter, necessariamente é um parágrafo. Então, apertando OK, e aí ele colocou em ordem alfabética, tá? Então, se você precisar disso no Word, o botãozinho está aqui, ó, classificar, tá bem? Depois, a gente tem o botão mostrar tudo. Esse botão gera bastante conversa, assim, bastante dúvida, mas ele é bastante fácil de compreender. O que acontece? O Word precisa compreender o nosso texto de alguma forma, precisa saber quando a gente está quebrando uma linha, quando a gente faz uma tabulação, quando a gente faz, por exemplo, uma quebra de página. Vou inserir aqui uma quebra de página rapidamente, só para a gente visualizar isso, tá? E aí, isso tudo, ele tá aqui, só que tá de uma forma escondida. Então, quando a gente fala assim, mostrar tudo, ele aparece alguns caracteres aqui que eles não são impressos, mas para quê? Para a gente compreender o que está por trás do nosso texto. Então, por exemplo, cada espaço gera um pontinho desse, tá? Cada parágrafo gera esse P invertido aqui, ó, tá vendo? A quebra de página, ela tá aqui, ó, tá vendo também? Então, é assim que funciona. Ele tem sempre esses caracteres, só que a gente não visualiza eles. Então, esse botão serve para isso. Tá? Então, se a gente encher de espaço aqui, ó, ele gera esses pontinhos. Mas é só para quê? Para o Word compreender a estrutura do nosso texto. Tá? Então, esse botão é interessante se você tiver com alguma sujeira no seu documento, você precise fazer uma limpeza mais bacana, você clica nesse botão aqui e você vai conseguir ver toda a estrutura certinho. Os tabs, as tabulações aqui, ó, ele faz, por exemplo,
Vou colocar aqui um exemplo aqui, ó. Cada tab que a gente aperta no teclado, ó, ele coloca aqui também. Então é bastante interessante entender como que funciona aí o nosso documento. Depois a gente tem a questão dos alinhamentos. Então a gente consegue alinhar o parágrafo à esquerda, centralizado, ou à direita, ou até mesmo o justificado, que é o mais comum aí nas normas da ABNT. Então o justificado, como que ele funciona? A gente tem aqui as nossas margens, né? Então vamos colocar para exibir aqui a nossa régua. Aqui, ó. Essa parte mais escura é uma margem da página, ou seja, o texto não vai atravessar isso aqui. E essa aqui é outra margem também. Beleza. Quando a gente justifica o texto, ele força que todo o texto chegue para esse lado aqui, tá? E aí, de forma que fique, logicamente, necessariamente justificado. Então, ali, até por definição, ele fala: alinhe o texto às margens esquerda e direita, adicionando espaço extra entre as palavras conforme necessário. Então, é isso aí, ele dá essa aparência, né, mais formal ao nosso documento, justamente por não ter aquele monte de espaço aqui. Então, a gente tem um texto bem alinhado aqui e um texto bem alinhado aqui. E aí, o espaço aqui entre as palavras, o Word que se vira para deixar da forma mais harmoniosa possível. Depois a gente tem espaço entre as linhas, né? Por padrão o Word vem com 1 e 15, mas a gente pode colocar 1, que seria o mais, vamos dizer assim, apertado possível, né? Alguns textos, sei lá, de faculdade, TCC, monografias, assim, exigem, por exemplo, espaçamento 1,5. Então, quando você vê lá em algum lugar, espaçamento 1,5 entre as linhas, é isso aqui, né? Pode ver que, mais uma vez, ele só aplica ao parágrafo que o cursor está ativo. Então, se a gente quiser mudar isso no texto todo, a gente precisa selecionar todo o texto, tá? E aí você viu que ele alterou aqui embaixo. Depois a gente tem preenchimento, né? Sombreamento. Então, ele faz parecido com esse aqui, só que no parágrafo todo. Então, aqui a gente consegue colocar uma cor de fundo. Perceba que isso não impede da gente colocar aqui aquele realce. Ó, é diferente, tá? Uma coisa da outra é diferente. Então aqui tem, no amarelo aqui a gente tem um realce, aqui a gente tem o que ele chama de sombreamento. E por fim, bordas. A gente consegue também aplicar bordas no nosso parágrafo. Então vamos dar um exemplo aqui. Vou selecionar esse parágrafo e vou aplicar bordas ao redor dele. E aí ele ficou dentro de um quadrado, ó. Então essa é a forma mais simples da gente colocar o nosso texto dentro de algum quadro, tá? E aí assim a gente fecha o nosso quadro parágrafo aqui. Vamos apagar todas essas formatações. Bacana que quando a gente apaga a formatação, ele não apaga a realce, porque ele entende que é uma parte que você quer dar destaque no texto. Então ele não apaga. E beleza. Depois a gente tem o nosso quadro estilos. E aí o estilos é uma grande sacada que tem no Word e nos editores de texto. E é muito subutilizado, infelizmente, mas uma vez que você aprende a utilizar os estilos, dificilmente você larga dele depois. Como que funciona o estilo? Pode ver que em qualquer lugar que a gente clica aqui no nosso texto, ele fica aqui com essa caixinha selecionada, escrito normal, né? O que significa isso? Que todo o nosso texto tá com o estilo normal aplicado. Até aí, tudo bem. O que isso muda para nós? Muda que se a gente precisar fazer alguma alteração em todo o texto, basta a gente alterar o estilo e ele vai alterar o nosso texto todo. Então, como assim? Vamos entender melhor. Vamos fazer uma vez aqui na prática para a gente entender. Então, como que a gente edita um estilo? A gente clica com o botão direito e clica em modificar. Eu vou fazer uma modificação simples aqui. Por exemplo, eu vou aumentar o tamanho da fonte para 12 e vou colocar em itálico. Pode ver que ele já fez a alteração aqui, ó, antes mesmo de eu apertar OK. Ó, itálico ou negrito, tá? Ele já faz a alteração. Então perceba que sem clicar em nada aqui, ó, a gente aplicou uma formatação nele inteiro, tá? No texto inteiro. Mas isso significa que
tudo que eu fizer vai alterar o texto inteiro? Não necessariamente. Então vamos dizer que esse texto tenha um título que seja... desculpa, não Windows não. Word 2007. Tá? E depois a gente, sei lá, por algum motivo vai ter um título que vai ser o Excel 2007, que vai ser a nossa próxima aula, que é seguido de um texto também. Beleza. Só que aqui é texto normal. Tudo bem. A gente poderia até aplicar o sem espaço, mas aqui é texto normal. Aqui já seria título. Então eu falo assim para ele, título. E aqui é título também. Então a gente aplicou o estilo aqui de título, tá? Beleza. E aí a partir desse momento, imagine que esse texto seja imenso. A gente está escrevendo uma monografia de curso aí. E aí temos diversos títulos no nosso documento, e assim como vários textos, né? E aí por algum motivo você falou, poxa, isso aqui não pode ser azul, tem que ser preto. E aí você tem 45 títulos no seu documento, e aí você teria que procurar eles um por um e alterar aqui para preto, ou pior, vamos supor, sublinhado, né? Exemplo assim. Então imagina, isso a gente fez aqui rapidinho, porque são 2 títulos só, mas imagina que você tenha 40, 50, 70 títulos, né, para alterar. Ao invés de fazer isso um por um, correndo o risco de errar, como a gente já sabe que está aplicado o nosso estilo de título aqui, o que a gente vai fazer? Vai alterar só o estilo. Então, modificar. E a gente vai falar assim para ele, olha, o texto dos títulos vão ser preto, tá? Não vão ser tamanho 14, vão ser tamanho 12 e vão ser sublinhados. Pronto, ó. Ele já alterou os nossos 2 títulos sem a gente precisar fazer isso de forma manual. Então, alterando somente o estilo, ele altera todo o texto que tiver aquele estilo. Inclusive, por exemplo, do nosso texto aqui, que é o estilo normal, de repente a gente precisa de um parágrafo aqui, ó, né? Vamos supor 2 centímetros de parágrafo. Poxa, imagina fazer isso um por um, né? Ou você vai cansar ou você vai errar, isso vai te dar muito trabalho. Então você pode alterar um estilo, o estilo você consegue alterar tanto fonte quanto parágrafo. E aí vamos supor que você queira aplicar então esse parágrafo na primeira linha de 2 centímetros. Aqui no parágrafo você vai falar para ele, primeira linha, 2 centímetros, ok. E pronto, ele já aplicou em tudo que tinha aplicado o estilo, né, normal, no seu estilo aqui normal. Beleza? Então é assim que funciona o estilo. Você altera só o estilo. Todo o texto que tiver aquele estilo aplicado, ele vai fazer alteração. E para aplicar um estilo, basta em qualquer lugar do parágrafo, porque ele aplica o estilo pro parágrafo todo, tá? Você fazer um clique aqui em cima, ó. Pronto, clicou, ele já aplica o estilo, tá? É bem simples. E é assim que a gente utiliza os estilos no Word. Por fim, a gente tem a nossa caixinha Edição, que tem os botões Localizar, Substituir e Selecionar. Então, o localizar propriamente, ele localiza algo no seu texto, no seu documento todo. Basta você digitar aqui a palavra, por exemplo, ele encontra aqui para você, ó, tá? Se tiver mais que uma, ele vai, você vai clicando em localizar próxima, ele vai encontrando para você até o final. Ele fala, ó, concluiu a pesquisa de documento. Cheguei no final do seu documento e já encontrei, beleza? Então é assim que funciona. Ou substituir. De repente, essa palavra está escrita errada em vários lugares do seu texto. Na verdade, você quer trocar essa palavra por Fusca. E aí você pode substituir uma por uma, ou substituir todas elas. Aí ele fala, o Word concluiu a pesquisa e fez 2 substituições. Por fim, a gente tem o selecionar, que a gente pode selecionar tudo, selecionar objetos, que a gente já vai ver, se você tiver caixa de texto, enfim, imagens, figuras, né? Ou selecionar textos com formatação semelhante. Então isso é bem bacana. Perceba que ele selecionou tudo, com exceção dos títulos. Ou ao contrário, você está aqui e quer fazer a mesma coisa. E agora ele só selecionou os títulos. Então também isso é uma ferramenta bem bacana do Word. E aí com isso a gente encerra a nossa primeira parte da aula aí do Word 2007.
tendo visto a nossa guia início. Nas próximas aulas a gente vai ver as próximas guias e aí assim concluindo toda a nossa aula de Word 2007. Muito obrigado e até a próxima aula.